passar a velocidade permitida, pelo menos enquanto tiver pardal, né? Porque aí, se não tiver pardal, você vê aqueles tentando burlar a lei, né? Então, mas aí o que acontece? Você realmente, ou então vamos para um assunto mais polêmico ainda, essa questão de beber e dirigir, a tolerância zero. Então, assim, eu vi muita gente que não tava nem aí. Aí um amigo teve a carteira apreendida. Como a gente aprende também por observação da experiência do outro, assim, tudo bem, se alguém em outro estado perdeu, não faz muita diferença. Mas quando meu amigo perde, aí eu fico, ops, eu não vou mais fazer isso. Então, essa consequência está influenciando a probabilidade de eu beber e dirigir novamente. Ou então ganhar uma bicicleta quando se passa de ano escolar, né? Então, isso também é algo que pode ser planejado, mas você vai fazer, claro, que se você sabe que vai ganhar uma bicicleta, você vai tentar passar de ano. E ganhar a bicicleta ou ganhar alguma coisa vai fazer com que eu sempre tente passar de ano, né? É uma consequência. Ou então, a consequência pode ser algo mais sutil. Minha mãe ficou tão feliz quando eu mostrei o meu boletim com nota boa. Ela me deu um abraço, me beijou, não parava de sorrir. E se eu dou valor a isso, essa consequência vai influenciar a probabilidade de eu repetir esse comportamento novamente. Vocês estão vendo alguma semelhança disso com aquilo que eu falei de motivador externo? Ou não? Sim? Exatamente, porque um motivador externo nada mais é do que uma consequência que vai influenciar a probabilidade daquele comportamento, né? Então, vamos passar. Aí, eu vou entrar na parte cabeluda, gente. Toda vez que eu falo disso, o povo tem problema. Mas vamos tentar, né? Fazer o quê? Olha só, as consequências, elas podem ter influências diversas no nosso comportamento, certo? Não se desesperem com essa terminologia, por favor. Eu prometo a vocês que vocês só vão sair daqui depois de ter entendido mais ou menos isso, tá? Então, olha só. Um evento, situação ou estímulo que, ao estar imediatamente presente após o comportamento, quer dizer, sendo uma consequência, se ele é seguido por um aumento na frequência do comportamento, a gente chama ele de reforço positivo. O que é que isso significa? Que aquela consequência que fez com que o comportamento aumentasse, né? Ele está servindo de um reforço positivo porque ele está presente. Ele é reforço porque ele aumentou a probabilidade. E ele é positivo porque ele está presente. Então, isso é o que a gente vai usar mais comumente. A gente já usa e vai continuar usando e usar de forma mais planejada nos trabalhos. Porque é o quê? Tudo que a gente quer aumentar a frequência, a gente vai o quê? Reforçar positivamente. E o que é um reforço? Vai ser uma consequência que é algo prazeroso, desejado para a criança. Por quê? Porque se ela faz algo e aí acontece uma coisa que ela gosta muito, que ela tem interesse depois, isso provavelmente vai influenciar a probabilidade dela fazer aquilo novamente, né? Faz sentido? Pronto. Então, isso é o mais... Eu acho que esse é o principal. Diga. Se eu for cobrar uma comparação com a teoria do comportamento da Skinner, como é que... Não, olha só. A gente usa os princípios comportamentais, que é, assim, que o Skinner foi um dos pais, né? Mas, assim, a forma como a gente usa hoje em dia é bem diferente daquele modelo clássico. E aí vocês vão ver como, assim, vocês vão ver, guarde isso um pouquinho, que deixa eu pelo menos terminar de explicar as 4 consequências, certo? Porque eu vou falar de todas, escutem, eu vou falar de todas as 4 consequências, porém, eu vou destacar que nem todas a gente vai usar, certo? E a gente vai usar algumas que são mais interessantes. O reforço positivo, certamente a gente vai usar, porque sempre que a gente quer aumentar
a frequência de um comportamento, a gente vai usar um reforço positivo. Então, eu vou dar aqui um exemplo de novo. Lembra que eu falei do dirigir? E o que aconteceu? Eu tinha um motivador externo, que era o meu reforço positivo. Eu chegar lá na universidade sozinha, cheguei cedo, nunca mais cheguei atrasada na aula, era uma consequência positiva que influenciou a probabilidade de eu pegar meu carro mais uma vez para dirigir no outro dia e assim por diante. Aí uma coisa que é importante a gente lembrar, as coisas que a gente faz, inicialmente a gente faz por conta da consequência, mas a gente pratica tanto aquele comportamento que talvez ele comece a ser feito mesmo que não tenha mais essa consequência. Exatamente. Então, o que acontece? Quem aqui no começo foi ensinar a criança a escovar os dentes? Era aquela agonia. Não gosta? Aí a gente faz. Vou comprar a pastinha de criança que você pode comer. Aí o que você está fazendo? Usando uma consequência ou um motivador externo que a criança diz, eu não gosto, não quero escovar os dentes. Mas você comprou aquela pastinha, aí ele vai lá e faz, né? Aí ele vai fazendo, daqui a pouco você comprou outra pasta, mas ele já acostumou, ele já não está mais nem aí de escovar os dentes. Não vai precisar o resto da vida ter aquela consequência para manter o comportamento, porque uma vez que ele se torna algo, vira um hábito, né? Todo mundo escova dente, toma banho, faz um monte de coisa, inclusive coisas que a gente nem tá muito afim de fazer, a gente faz automaticamente. Tipo, poxa vida, eu tô tão cansada, não queria nem escovar os dentes, mas você vai lá, escova, vai. Assim, normal, né? Então, isso é parte da vida, né? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. A criança chora, é o comportamento, quando o pai sai de casa, o antecedente. O pai volta para casa, fica com pena, né? Volta para casa, a consequência. Aí a gente percebe que a criança começa a chorar toda vez agora que o pai sai de casa. Então a gente pode dizer que o pai ter voltado funcionou como um reforço positivo, né? Então, assim, uma coisa que é importante a gente pensar é que o reforço positivo não é qualquer consequência. Ele não vai ser um reforço positivo por si. A gente só vai saber que ele foi um reforço positivo se a gente vê que o comportamento está aumentando. Então, só se ao longo do tempo a gente perceber que o comportamento está aumentando. Então, a gente pode dizer, isso é um reforço positivo. Então, não tem nada. Dizer que eu vou dar um chocolate para a criança como um reforço positivo. Se a criança não gostar de chocolate, não vai ser reforço, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Agora, o que é um reforço negativo? Reforço, gente. Tá todo mundo acompanhando? Por enquanto? Se complicar, avisem. O reforço é sempre algo que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer novamente no futuro. O positivo é aquele que aumenta quando a consequência é a presença de algo. O reforço negativo vai ser algo que vai aumentar a probabilidade de um comportamento ser exibido pela retirada de algo. A consequência é a retirada de algo. Vamos usar o exemplo para ficar mais claro. A criança jogou o prato no chão. Comportamento. Quando a mãe lhe dá o prato com legumes. Antecedente. A mãe a mãe levou tanto que levou 2 vezes. A mãe leva o prato embora, foi a consequência. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que agora a criança começou a jogar o prato no chão toda vez que a mãe lhe dá um prato com legumes. Então, a gente pode dizer que a retirada, a consequência desse comportamento dele jogar o prato, foi que a mãe levou legumes embora.
Então, a retirada disso foi negativo, é um reforço porque aumentou a probabilidade do comportamento. É negativo porque a consequência foi a retirada de algo, certo? Dá outro exemplo, com o menino autista acontece muito. Tipo, ele está na sala de aula, aí chega uma criancinha perto, ele dá um beliscão, aí o menino vai embora. Gente, vamos colaborar aqui, por favor? Os próprios amigos de vocês estão reclamando que não pode. Eu sei que é cansativo demais estar sentado por horas e horas para me ouvir. Eu estou tentando fazer com que minha fala seja o mais motivadora possível. Eu brinco, não sei o quê. Eu sou assim mesmo. Mas, assim, eu sei que é chato. Eu fico tentando fazer algo para acordar vocês. Mas também a gente não pode ficar se distraindo muito, porque não só vocês vão estar perdendo de participar, mas vocês vão estar incomodando ou impedindo que os outros também escutem, né? E consigam entender. Então, vamos colaborar, certo? Se a gente estiver muito agoniado e quiser, sei lá, 3 minutinhos, 5 minutinhos para caminhar, qualquer coisa, tudo bem. Mas o que não pode é ficar bagunçando, né? Conversa não é porque é uma conversa, é comentário sobre... Não, eu entendo. Eu entendo demais. Então, diga. Assim, vendo os dois, eu acho que ficou meio... Confuso? Os dois ficam parecendo que são reforços negativos, né? Porque, por exemplo, ali no primeiro está como reforço positivo. Mas o pai retorna para casa e aí ele para de chorar. Então ele vai chorar sempre. Aí isso não é negativo o pai voltar para casa? Não. Não, veja só. Olha só, boa pergunta. Vamos escutar, gente, para clarear. O negativo e o positivo não é um julgamento de valor, nesse caso. Não é porque é uma coisa negativa. O que é o negativo? É o seguinte, positivo e negativo significa assim, se a consequência foi a presença de algo, se chama reforço positivo. Se a consequência foi a remoção de algo, é reforço negativo. Então, o positivo e o negativo não se referem a um valor, se é uma coisa boa ou ruim, não. Tá entendendo? Só se refere ao fato de, se você, vamos dizer, se eu digo, deixa eu dar 2 exemplos aqui, bem claro. Se eu digo assim para ela, faz isso. Aí eu dou um bombom para ela, e ela gosta de bombom, vamos dizer. Aí depois eu digo, faz isso, aí ela já faz. Aí toda vez que eu peço ela faz, eu posso, e fica já estendendo a mão, né? Aí você vê o quê? Que o bombom que eu dei foi uma consequência. A presença dessa consequência, o bombom, foi algo que aumentou a probabilidade dela exibir o comportamento de me imitar quando eu dou o comando verbal, faz isso, certo? Então, ele é reforço porque ele aumentou a probabilidade. Ele é positivo porque eu introduzi algo, eu dei um bombom. Agora, no outro caso, um reforço negativo, vamos dizer que a criança está na escola e o amiguinho chega perto dele para brincar, aí ele dá uma mordida e o amiguinho vai embora, certo? Não, aí é o quê? É uma remoção de algo. E aí, aí você percebe que toda vez que o amiguinho chega, ele já prepara os dentes para morder o amiguinho. O que você vê? Que essa consequência do amiguinho ir embora reforçou o comportamento dele tentar morder. Então, é um reforço, mas ele é negativo por quê? Porque é uma remoção de algo. A mordida faz com que algo vá embora. É colocar e retirar. Isso. É colocar e retirar. Isso. Por isso que isso é complicado, gente. Porque não é uma questão de positivo ou negativo de valor. É no sentido de presença ou ausência. Certo? Vocês estão compreendendo aí atrás? Todo mundo ali. A menina ali da parede. Tá, beleza? É tão ruim, gente, porque eu gosto de uma coisa mais aconchegante. É tanta gente que eu fico tentando ver o rostinho das pessoas lá de trás.
Não se sintam abandonados, eu tô aí com vocês também. Certo? É a pior coisa, assim. Vocês já foram em um show sei lá, de um artista que você gosta muito. Aí você senta lá atrás, você vê, ele nem sabe que eu tô aqui. Não é assim aqui, tá? Eu tô assim, tentando prestar atenção a todo mundo. Se eu pudesse, assim, um círculo, né? Eu sou meio assim, feito uma galinha que fica chocando, assim, os ovos. Mas enfim, vamos lá.